começar pelo básico. O que é que para vocês é o sexismo? Sabe? Tu, Mário, se queres começar, não tanto numa perspectiva de já, se calhar, de separar quanto ao machismo, ao feminismo, não sei o quê. O que é que para ti é o sexismo? Hoje em dia, se tivéssemos que definir um ponto de situação, o que é que tu achas que é? Ou como estávamos? Boa pergunta. Eu acho que o ponto de situação é... Não estamos no... Pronto. Acho que não vai haver uma sociedade sem sexismo. Ou seja, para lá caminhamos. Cada vez reduzir mais essas coisas más na sociedade. Mas eu acho que não estamos perfeitos, mas estamos longe de estar como estávamos há 10 anos e estamos muito melhor do que estávamos há 20 ou há 30 ou há 40. Ou seja, eu acho que essa sexismo, racismo, xenofobia, o que quiser chamar, eu acho que já estou a mostrar merda, mas não interessa. Só para o ponto de situação que foi o que tu perguntaste. Eu acho que não estamos perfeitos, mas acho que a nossa sociedade não é assim tão sexista. Ou seja, ainda existe, sem dúvida. Tanto a favor dos homens, mas com base na nossa história, que a nossa história, 90% ou 99% da nossa história, claro que os homens sempre foram superiores, digamos assim, ou tiveram mais direitos, ou poder de escolha, ou o que quiser chamar, mas hoje em dia tu vês claramente também situações que as mulheres são mais beneficiadas que os homens. Estamos numa tendência evolutiva que se calhar tende a equilibrar-se. Exatamente, eu acho que cada vez estamos a apontar mais para aí, mas lá está, também não é tanto por reduzir as diferenças, mas se calhar também dar mais... Estamos a dar mais poder, digamos, ou mais vantagens, mais benefícios a mulheres em certas áreas, em vez de estarmos a tentar reduzir a diferença, o que não sei se é certo ou errado, mas eu acho que a diferença está cada vez mais reduzida, ou está melhor, estamos melhor do que há 100 anos, por exemplo. Sim. Embora eu acho que... Diz, Pinho. Mas ainda existe, sem dúvida, claro. Sim, sem dúvida. Embora... E vá haver sim, porque enquanto houver sempre... pelo menos dois sexos predominantes, não é? Sim. Vai haver sempre essa interação de apostas, portanto vai haver sempre um debate sobre sexismo e lá está, se calhar isto é tudo um ciclo, se calhar se não fosse o machismo predominar durante tantos séculos. Lá está, é um bocadinho a questão do racismo também falámos, quer dizer, existe porque há aquela componente toda histórica que nós... Portanto, acho que à partida devíamos caminhar para essa sociedade onde nem o machismo é correto, não é? Nem o feminismo é correto, não é? Não deve haver uma prevalência de um sexo, acho que deve haver um respeito mútuo dos dois, porque cada um tem uma função claramente distinta de uma da outra. Mas se é um ciclo, achas que vai haver um ciclo feminista? Eu espero bem que nós cheguemos a isso, que a gente consiga perceber que não é esse Mas diz uma coisa, então o caminho. Nós por sexismo defendemos que cada um está a puxar para o seu lado, ou poderemos defender que o sexismo poderia ser, imagina, eu aceitar a igualdade, mas ao máximo querer valorizar o meu género. Se calhar porque não, valorizar a igualdade, porque somos todos exatamente a mesma coisa, somos todos seres, mas perceber que um sexo tem uma função e o outro sexo tem outra função e nenhuma das funções é mais importante que a outra. Sim. São as duas fundamentais para que haja interação de opostos. É isso que tu te a perguntar, tu achas que, por exemplo, alguém que não é contra o outro sexo, vamos supor assim, não é contra o outro sexo, mas vamos supor, vê as mais-valias do seu, claramente, ou seja, há uma supervalorização do seu género, achas que isso é sexismo, por exemplo? Acho que isso é uma forma errada de ver o sexismo, ou sim, é a parte negativa do sexismo. Não, lá, imaginemos, um sexo é mais que nem estou a pôr em causa, mas nem estou a pôr em causa, e não estou a dizer que tu para traz esse partido és contra o outro género. Estou a dizer que estás a valorizar o máximo todo, quase que aceitando que o outro existe e que é porreiro e que faz parte, não sei o que mais. Não vamos ao óbvio, qualquer um dos dois, nestes dois polos que estamos a colocar, fazem falta e são necessários, mas tu, por exemplo, nos casos de homem, não sei o quê, valorizas bastante
acho que a isso é errado. tua vantagem para a sociedade. Acho que isso é errado. Acho que não. Não, o que eu estou a dizer é se achas que isso é sexismo, ou sexismo É a parte negativa do ou se sexismo. o sexismo é só. Então há uma parte positiva do sexismo. Eu acho que uma parte positiva do sexismo deveria ser nós podermos olhar para o nosso sexo. Nós somos os três homens. Eu olho para ele quando E vaca. pensar qual é a nossa função, qual é a função do homem na sociedade. Como as mulheres deviam. Ou seja, Mas como assim na sociedade? Na sociedade? Ou não? Ou estás a falar biológica e bem? eu estou a falar, quando eu falo a sociedade, falo na função. Toda a sociedade é feita de vários grupos. Sim. E o homem claramente tem. Se dividirmos a sociedade, a melhor forma de dividir igualmente uma sociedade é homem e mulher. Sim. É esse assunto que a gente está a trazer Estás aqui a à falar mesa. tipo de, por exemplo, na Constituição Civil ser mais predominantemente homens Não, do que mulheres? eu não vou para a parte Não, do bloco não. porque isso é irrelevante. Ah. Depende, tem mulheres que têm uma constituição fisicamente melhor que a minha, ponto. Isso é um fucking, se eu voltar a argumentar isso. Acho que bem. Ok. É estúpido, não é? Lá está. Agora, Isso acho é uma que boa um homem tem característica. uma função biológica e se calhar até emocional e psicológica totalmente diferente de um sexo feminino. Certo. Porque nem todas as pessoas conseguem ter a sua parte masculina e feminina equilibrada. E vai haver sempre diferenças e é bom que haja diferenças. Porque é nessa diversidade que a gente vai experimentando coisas novas e vai crescendo. Agora, o que eu queria dizer era, se calhar era importante haver um machismo e um feminismo que explora essas diferenças e que olhe para elas de uma forma positiva de evoluir a parte masculina e a parte feminina das pessoas. Mas será que eu posso te considerar, até eu, Marco, o que é que seja, um ser sexista? Tentando, imagina separar o termo sexista e não dar um sentido pejorativo, negativo ou positivo, mas tentando olhar para esta designação e dizer, como se vou ser um bom sexista ou um mau sexista, como se estivesses a dar uma conotação positiva ou negativa. Não, Imagina imaginando, hipoteticamente, uma conotação positiva do sexista, dizer, tu enquanto homem consegues valorizar ao máximo o sexo feminino, tu enquanto homem consegues valorizar ao máximo o sexo masculino. Ou seja, tens qualquer uma das componentes, consegues valorizar ao máximo aquele género. Mas isso é o que eu acho que as feministas, ou muitas feministas, tentam fazer hoje em dia ainda, quer dizer, sou feminista, mas não quer dizer que as mulheres são superiores, queremos a igualdade, blá 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 blá. Só que tu já não consegues fazer isso para o outro lado, porque o machista já tem a conotação negativa enraizada há muitos anos. Também partilho um pouco dessa opinião, Não é? que vamos um bocadinho por aí. Tipo, não conseguimos, Mas acho eu. Mas é aí Lá está, que se está calhar- uma fonte de trabalho, é aí que está um bom obstáculo para a gente trabalhar. sim, mas lá está, eu acho que isso também é entrarmos um bocadinho naquilo que é o presente, mas ainda para o futuro. Não, E eu é um acho pouco entrando só como a Orfa fez e para onde nós caminharemos, e se calhar deixamos isso mais para depois, será mais um ponto, não digo final, mas para nos prepararmos para a sociedade, o que é que será os próximos passos, o que é que seremos nós a julgar-nos uns aos outros daqui a uns tempos e tudo mais. Lá está, eu estava a dizer que acho que estamos melhor e não sei se vamos continuar sempre a Lá melhorar. está, é essa tendência, Ou como é se que é como será, o Pinguim como é que disse, será a que, curva. tipo, se vai haver um ciclo, se vamos voltar a períodos piores. Mas será interessante sexismo. até especular porque é que achamos que é uma coisa Eu ou quero outra. ser otimista e dizer que vamos sempre melhorar e não vamos dar grandes passos atrás nesse sentido. Mas lá está, mas vamos nesse ponto a de história partida. repete-se muito. Vamos nesse ponto de vista e ver uma questão do ciclo. Já houve, e podemos entrar na perspectiva histórica, já houve, como vocês sabem, Machismo extremamente. e ainda há a determinado ponto, mas houve uma coisa ridícula, a vários níveis. A perspectiva histórica faz todo o sentido porque perante a sociedade era o homem que mandava e por aí fora. E era um homem que mandava no trabalho, era um homem que mandava em casa, era o que mandava em todo o lado, Ainda é assim em ponto. muitos países. É assim em muitos países, é assim na E maioria das muitas profissões, é assim na maioria, infelizmente acho eu, ainda muitos países, na maioria de tudo que é empresas, pronto, por aí fora. Eu acho que interessa fazer este paralelismo do que era antigamente, antes de irmos a esse campo futuro, do que é que pode ser mais a mulher, ser um domínio bipartido dos dois. Porque é que agora se calhar começo por ter pinga, o Marco começou há pouco.
porque é que tu achas que antigamente era tão assim, tão homem, e como é que tu achas que está neste momento? Esta linha, esta curva entre a predominância do homem e a predominância da mulher. Porque é que começou o homem por cima? Porque é que começou o homem por cima? Quais as principais razões, por exemplo? Eu acho que já existem alguns estudos que. Sim, mas a tua percepção nisso? Acho que claramente via-se mais o papel do homem como aquele que cuidava e que defendia a família, que defendia a mulher e os filhos e que tinha que dar o corpo, o manifesto e blá blá. Porque é mais forte? Isso era isso que eu ia dizer. Eu Porque tem barba? Porque estava eu mais sendo ignorante preparado, sobre isso, exato. que não li artigos nenhum, não sei, mas deduzo que só pode ter sido isso. Tipo, chegas a casa, o homem chega a casa mais forte, a mulher fez isto ou diz aquilo, ele dá-lhe um bolacho e acabou, e vais fazer como eu disse. E isso era... Porque o homem era e ainda é supostamente, mas como o Pinga disse, que não falta só mulheres mais fortes do que nós os três, mas o homem chegava à casa, ou a maioria dos homens era mais forte fisicamente do que a mulher, e bastava ela dizer alguma coisa que ele não queria ouvir ou que era contra o que ele decidia, e era logo um bolacho e vai fazer o que moer e sai daqui. E que isso ainda acontece. Ainda acontece. Agora, não sei se foi essa a origem, não sei, não sei se é mais profundo, deve ser mais profundo do que isso. Sim, acho que do domínio da... Podemos ir ao tempo das cavernas, tanto a perceber a passagem desse tempo das cavernas e da caça e do espírito nómada, porque que foi quase sempre o homem a liderar. As leões é que vão caçar no reino animal. Não sei se nos as humanos leões iam caçar o que os homens faziam, as mulheres. Os machos faziam. Defendiam a teoria da invasão dos outros machos. Porque na sociedade está enraizado que o homem tem que defender esse território, portanto é componente física, e as leões, se calhar, quase que diria também uma componente estratégica, mas também familiar, de segurança, não sei o que mais. Isso acho que é que damos essa conotação positiva ou negativa? O ser humano tem mais ligação com a sua semente, vá. Exato. Se calhar a mulher não é assim, eu acho que isto é muito mais energético e espiritual do que... Não é só isso, Pingui. Há uma componente há filogênese, que é esta tendência evolutiva, mas a ontogênese, portanto, tu conseguis perceber aquilo que está dentro do cérebro de cada um e o que é que distingue um cérebro do outro. Eu tenho sempre a tendência de achar que o facto de haver o cromossomo X e o Y não é, e dos melhores XX, o Y transporta muito mais testosterona por aí fora, e o homem tende a ser muito mais rude, de querer ser muito mais mandão e comandar qualquer uma da maioria das situações, e a mulher, por sua vez, tem muito mais a tendência de ser um ser mais maternal, mais ligado à emoção, mais ligado a sentimentos. Acho que é a função que defende. Tem definido muita coisa ao longo da história. O propósito. Tu és não, és um macho ou és uma fêmea e estás ali a definir define-te uma função quase mas lá está, biológica, devemos ser críticos em relação a isso. Claro, ele está a generalizar. Eu estou a generalizar no sentido em que imagina, tu nasces macho, tens de defender a tua família, tens de sustentar, etc. Da mesma maneira como se calhar um ser feminino tem de criar, cuidar, educar, partilhar muitos mais afetos. Agora, no momento em que a gente está do presente, isso não é viável nem é praticável, porque a nossa forma de levar a vida mudou bastante. Tu agora tens tanto o homem e a mulher a trabalhar, e falo por experiência própria. Se não contribuir na educação, se o homem não contribuir na educação dos filhos, na tomada de decisões das coisas, a posição da mulher fica muito sobrecarregada. Ou seja, quase que obrigava-se a mantermos os padrões atuais, em que a mulher não trabalha, a mulher não precisa de fazer isto, não precisa de fazer aquilo, fica só de responsabilidade do homem, e ela fica atribuída às outras funções mais, que não deixam de ser importantes, mas acho que não é assim que a sociedade evolui, de ter de
tratar da educação do filho, tratar da alimentação familiar. Então, espera, e acho que não é assim que deve Mas já que estás a dizer isso, vocês não acham que... Eu não me importo de tratar da educação do meu filho, nem de tratar da segurança alimentar da minha família. Acho que não é isso que me define ao mulher, estás a perceber? Pinga, é 100%. Mas lá está. Quando nós estamos aqui a discutir um problema, e é importante dizer que é um problema de sociedade e a forma como lidamos com este problema, não é o nosso caso em específico, embora nós também tenhamos parte, como é óbvio, porque vivemos na sociedade. Mas acho que é importante conseguir especificar o que é que se trata. E é um problema que os homens têm, que as mulheres têm e que nós, enquanto conjunto, temos. E temos de saber ultrapassar. Mas o que é que está para trás, o que é que está para a frente. Mas os homens ainda têm problemas em assumir algumas questões que supostamente estão ligadas à parte feminina. Espera, que era que já olha, resolve a tua cena, velho. Não é resolve a tua cena. Acho que temos que ir evoluindo. Era aí que eu já ia, e tu vais ver que neste, eu acho que tenho razão. Tu vês antigamente. Olha, está lá. Vai. Estamos a falar disso tudo, que a mulher, sei quê, ficava em casa, o homem ia trabalhar, ok. Já me estamos a ler nos 2 pontos. Pronto. E vocês não acham que, com o passar dos anos, as mulheres começaram também a trabalhar? Claro. Mas em casa. Portanto, se calhar a nossa geração de pais era predominantemente a mulher que continuava a fazer as coisas, a limpar e a varrer e a tratar dos filhos e a cozinhar e não sei o que mais, mas já trabalhando também, e elas que faziam. E estamos a, se calhar agora, neste momento, a nossa geração, tu já tens uma vida pronto, já mais composta que a nossa, mas eu já vi sozinho 2 anos e imagino vendo, e acho que o Mauro também consegue se pôr nessa posição caso vê-se. Acho que qualquer um de nós vê-se que cozinhar diariamente já o fazia, limpar faria, até com algum prazer, e não era por aí. Mas, isto para dizer que, nesta perspectiva histórica, que também estava a tentar pegar, a mulher que era vista como a mulher de casa, mas que não tinha parte fora, não trazia dinheiro para casa, começou a trazer, no entanto ela continuou a fazer tudo em casa. Sim. E era tudo sobrecarregado na mulher. Sim, sem dúvida. Será que aí, quando estamos a falar do ciclo de machismo, isto não é de há 50 anos atrás, estamos a falar de há 20 anos atrás, 10 anos atrás, que as nossas mães, que calhar, vieram para casa e continuaram a fazer grande parte do trabalho. Será que o ciclo e a tendência a estar a mudar não deve ser isso tudo? Ou seja, ela começou a fazer quase um bocadinho dos dois. Sim. Eu acho que não foi uma transição. Não foi uma transição suave. Eu acho que o feminismo extremo vem do facto de termos vivido muito tempo numa sociedade machista. A partir de nós já falámos sobre isso, os extremos vêm quando batemos no outro fosso. Essa é a questão das políticas, nós sabemos isso. Agora, da mesma maneira que eu não quero estimular o machismo extremo, também não quero estimular o feminismo extremo. Não é uma questão de estimular. Não devemos dar valor a essas coisas. Acho que tem de haver aqui sempre uma valorização do equilíbrio. Sim, do equilíbrio não só. Eu acho que tu tens que valorizar alguns aspectos em que, por razões genéticas, por exemplo, psicológicas, que já falámos, a mulher pode ser melhor que o homem. Claro, sim. De uma forma genérica, a mulher pode ser melhor que o homem, e nós sabemos valorizar isso. Como o homem, algumas questões genéticas, físicas, mentais, pode ser melhor que a mulher, e valorizar isso no homem. Mas não é no sentido pejorativo para o sexo oposto. Era o que estávamos a falar no início, era ir buscar a parte do machismo. E é isso que eu estou a dizer, exatamente, o sexismo na medida, não numa perspectiva negativa. Alex, sou sexista. Não. Eu, na minha perspectiva de sexista, se quiser chamar assim, estou a dizer que tu podes ser muito melhor nisto. Mas porque tenho músculos, ou porque tenho... Não. Porque comparando tu com aquela pessoa, tu és macho e ele é fêmea, pronto, vamos for as coisas assim, geneticamente estás-te mais propenso para aquela atividade. Exato. Ela, psicologicamente, pela conversa que vejo dos dois, acho que está muito mais capacitada do que tu para aquilo. Ponto. E não estou a tentar separar as águas e desvalorizar nenhum dos dois. Acho que é aproveitar o melhor de cada um. Funções e propósito, acho que é isso que estás a, acho que é um bocadinho isso. Explicar e acho que tens toda a razão. Dentro disto, vocês não acham que já estamos aqui um bocadinho e podemos, se calhar, esmiuçar mais estas diferenças? Em que é que, se calhar, se é que há, o que é que o homem pode ser melhor que a mulher e o que é que a mulher pode ser melhor que o homem, mas se isto representa atualmente uma mudança de paradigma.
Ou seja, por exemplo, isto estava a falar agora, que a mulher veio para cá, continua a fazer os trabalhos em casa, mas já traz dinheiro e tudo mais, cada vez mais está nivelado, ou será que estamos a ultrapassar, mas também podemos ir lá depois, e o homem que não fazia nada em casa, agora já começa a fazer. Se calhar o homem da nossa geração já começa a limpar, e conheço imensos rapazes da nossa idade já começam a cozinhar, gostam de cozinhar, a limpar, gostam de varrer, gostam de cuidar dos lavar a filhos. louça, gostam de cuidar dos filhos. Isto que disseste dos nossos coisas pais, acho que a incríveis. nossa geração já é muito mais evoluída nesse aspecto, os homens já têm mais essas qualidades femininas, já são mais sensíveis a certos assuntos, já são mais têm mais compaixão do que os homens de outras gerações. E E acho que as não mulheres tinham também antes sim, preconceito. também estão mais rígidas, digamos assim. Mas sim, ainda estamos num período de transição. Acho que a tua geração do teu filho, por exemplo, vai ser melhor do que nós nesse aspecto. E devido que Mas depois também temo, quando vejo a infantilidade destas novas crianças, depois também temo que não saibam pegar na bagagem que há e no trabalho que foi feito por alguns que estão para trás. sim, mas eu acho lá está, eu acho que nessa parte dos papéis em casa, por exemplo, eu acho que é mais pelo exemplo, não é mesmo pela. Ou seja, se eles verem, o Toyo, por exemplo, vai ver como foi educado que o pai e que a mãe a dividir essas tarefas, ele já não vai ter talvez essa mentalidade. Ok. Ou seja, eu vejo isso evoluir. Eu não sei Mas lá como é está, que a maioria. isso é uma boa perspectiva, que é, nós estamos a basear-nos, como é óbvio, na educação que eles têm. E se o que ele tiver em casa não for mais apropriado, se as gerações, portanto, Isso vamos já. pensar, a nossa geração, se não for melhor a educar os nossos filhos, o mau exemplo que eles vão ter, e também podemos partir, por exemplo, para o infantário, para a escola, se está Sim, preparado ou não, para os tempos futuros a este nível. Eu ainda não Isso vi é uma nenhuma boa questão. família Que eu não sei seja um responder. exemplo. Eu ainda não vi nenhuma família, não acho que Não há existe exemplos perfeitos, exemplos de não, família. nem eu estou a dizer isso. Nem a minha é, nem acho Bem, que ainda tenho toda a nenhum de nós, nenhuma das Agora, nossas. Acho que antes não acontecia mais isto que acontece agora, de haver uma partilha de tarefas por uma questão de preconceito. Sim. E isso é um facto do passado que a gente não pode Não desaparece assim esquecer, do nem vai nada. desaparecer do nada. Ok, mas Não então desaparece, diz-me, não mas então desaparece. diz-me. Mas isso dá uma abertura para que haja agora uma maior, não sei se é descoberta, mas uma maior atenção, uma maior consciência de que um homem pode ter a sua parte feminina mais desenvolvida e gostar mais de fazer algumas tarefas desse. Então deixa-me pôr as coisas de outros Como termos. uma mulher pode ter a parte masculina mais desenvolvida e gostar de fazer. Mas achas que como sociedade. Vamos voltar outra vez à conversa daquelas mulheres que eram chamadas Marias Rapaz ou os outros que eram os Sim. gajolas e daqui por assim, estamos outra vez a voltar ao. Mas ao então, não achas sexismo que extremista e seja acho que não tem de ridículo ser assim. passados. Bem, nós estamos na geração dos que vão fazer 30. Tu não achas um bocadinho ridículo que passados 30 anos continuemos a fazer esses comentários, Claro. estereótipos que. Acho, e por isso mesmo é que acho E então, se calhar batemos novamente na questão da educação. que deve haver. Até que ponto o que vem de casa, o que vem da escola, do infantário, por aí fora, está apropriado, está ajustado há 30 anos depois, ou 40 anos depois, ou 50 anos depois. Acho que o sistema educacional ainda não está preparado para isso. Até que ponto é que nós estamos preparados para o Acho que que vem o aí? sistema educacional E tu ainda tiveste não cuidado no está início preparado para isso. da conversa, de falar das comunidades LGBT, não sei o que, não sei o que mais, sem querer entrar em grandes aprofundamentos. Sim. Tu quiseste fazer a questão de referir. Nós estamos preparados para isso. Nós tentamos ser mais receptivos, cada um de nós, e perceber que há espaço para todos. Acima de tudo, a diferença é uma qualidade e não uma dificuldade, é uma questão de nos muito bem. habituar. Agora, O Marcos respondeu a isso. Estamos Eu acho que preparados estamos para mais isso? preparados do que estávamos há 20 anos. não somos Agora. nós, Pingui. Não, A so- a sociedade. sociedade está mais preparada do que estava há 20 anos. Pingui, Agora, mas não a sociedade. sei se Homem, essa preparação é um suficiente. pilar da nossa sociedade é o sistema isso. educativo. A educação está pronta para isso. Não. E digo tantas vezes Ainda isto não, com os ainda pais das pequenas, Não, atenção, não sei o não, que, sei o que mais, que é. Eles vêm de uma forma e eu tento moldá-los e tento às vezes mudar a maneira de pensar e tudo mais. E digo, mas eu tenho aqui 2 horas com eles. A maior parte do tempo estão na escola ou em casa. Se em casa os vossos pais não vos dão educação, sou eu aqui que vou tentar dar e tento, mas sou eu que vou conseguir ter impacto o suficiente para mudar. Não, nem tens que ser. Acho que
acho que o mais importante aqui é as pessoas terem. Nós tentarmos ser o menos preconceituosos possíveis e possibilitar que os outros descubram o melhor possível. E sou a favor disso. A questão é, tu tens que, em termos de estruturação do ensino, tu tens que mudar qualquer coisa. Tu não podes continuar a ter os livros da mesma forma, as designações que eles usam, percebes? Porque nós tivemos É possível o que tu estás a querer dizer, mas voltamos outra vez ao mesmo ciclo. Que é... Se isto é uma perspectiva histórica e nós continuamos a usar os mesmos termos, a mesma caracterização do sujeito como fazíamos há 30 ou 40 anos atrás, as mesmas ilustrações, que também é um ponto, como é que esperamos responder aos problemas atualmente se as coisas mudaram e nós continuamos a falar como se estivéssemos há 30 ou 40 anos? Tu vais para a escola e tu tens de aprender que lá cagam regras e tu tens que entender essas regras. O pequeno de 4, 5, 6 anos vai para casa e tu vais dizer, olha, o que aprendeste na escola não é nada a sério. Afinal, tu pai tem razão, é assim, assado. Não, mas se calhar podes começar a trabalhar na escola uma forma mais flexível de aprendizagem. Mas isso se calhar já era outra assunto. Agora voltamos a falar de não, educação. Mas é assim, mas a educação, não, é que a educação, eu volto a dizer, é um pilar para várias coisas, não é só para isto. Outros temas que a gente vai falar, de certeza vai falar na educação, como está mal e como tem que mudar. A questão é, não responde para problemas futuros. E este é um problema que, como estamos a ver, como nós já achávamos, há uma perspectiva histórica importante, carregada e que está a mudar neste presente e eventualmente no futuro. A mudança dos Hayeks e tudo mais tem um peso e nós não estamos preparados para isso ainda. E acho que muito das críticas que fazemos às pessoas as crianças são mazinhas, não são mazinhas. As crianças são verdadeiras, são genuínas, são puras. A sociedade, a escola, um tom inserido, o meio familiar, é que não está preparado para isso. Para lhes ensinar, e para lhes moldar. Porque existe ainda muito politicamente correto. As pessoas muitas vezes têm medo também de dizer aquilo que pensam. Porque as pessoas também ofendem-se muito facilmente. Mas não é uma questão só de dizer o que é que tu pensas. Não fica bem uma criança por achar que aquele é homossexual começar a dizer seu marido, chupa nós, que não sei o quê. Mas porquê é que ele vai dizer isso? Só porque aprendeu. Olha, é isso que eu estou a dizer. Tu estás a ensiná-lo a dizer o que ele pensa. Não, mas tu... Não é só isso, é isso que eu estou a dizer, não é essa a questão central. Eu acho que ele deve ser sincero, acho. Mas não é por aí que começa. É ele, as bases que lhe dão. Ser sincero não é ofensa gratuita. Isso não é sinceridade. O problema é isso que eu estou a dizer, a base. Sinceridade é ele poder pensar por ele mesmo e saber escolher um momento certo de dizer as coisas e como dizer as coisas. Mas isso que eu estou a dizer, acho que o problema estrutural de base e nem ter muito é esse. Fazer. Eles não têm meio para trabalhar essa sensibilidade. Mas isso é um problema educacional. Como é que se muda isso? Isso é um problema educacional. Acho que tem de haver mais flexibilidade no ensino, ou seja, não interessa mandarmos pequenos para a escola, se eles vão para lá para aprender todos a mesma coisa e ninguém se especifica naquilo que tem mais vontade ou dom ou vocação para aprender. Sim, mas como é que tu estimulas o sistema a dissipar o sexismo desde cedo? Metes todos a brincar com bonecas hoje, porque é o dia das bonecas e amanhã é tudo com carrinho. Toda a gente tem de perceber o conceito das funções e do propósito. Se existem, se todos os seres nascem, homens ou mulheres, tendo uma parte masculina ou feminina mais ou menos desenvolvida, mas todos nascemos homens ou mulheres. Certo? Então. Podemos até, voltando a falar no assunto LGBT, podemos até querer mudar de sexo e ser... Não acho... Sim, mas estou a perceber tu acho que mais pressa poderás identificar com um ou com o outro. Mas também há muitas pessoas, e sabe-se, há muitas pessoas que nem têm bem... Não é só noção, não sabem, se tiverem que escolher, não sabem bem onde se enquadrar. E isso é uma grande dificuldade a vários níveis, para eles. Mas isso não muda o facto tu poderes ensinar a toda a gente, seja quem for, qual é o género. Eu concordo contigo. O género
Não tem que não é só o género. Tem que ficar limitado no masculino e no feminino. Eu acho que era importante, lá está. Acho que as pessoas têm de ter capacidade de poder saber o que é o feminino, saber o que é o masculino e poderem descobrir como é que está o seu equilíbrio entre as duas. É só isso. Mas para tu saberes essa questão do equilíbrio. Definir, olha, se tu nasces com peninha, agora és só masculino. Vais ter que trabalhar só a tua parte masculina e caga na tua parte feminina. Não, é exatamente o contrário. Tu nasceste com peninha. Agora, tenta descobrir em ti como é que está o teu equilíbrio entre a parte masculina e a parte feminina. É só isso. Dar asa a que todas as crianças possam fazer essa descoberta, que é totalmente diferente de uns para os outros. Por isso é que a educação não pode ser rígida, tem de ser flexível ao máximo para que cada um possa descobrir por si próprio. É isso que eu estou aqui, acho que é esta a minha resposta à tua pergunta. Deve haver uma maior flexibilização do sistema de ensino para que as pessoas possam, no sistema de ensino, partilhar umas com as outras, para que a sociedade possa evoluir nesse sentido e percebermos que devemos aceitar as diferenças que existem, porque todos somos diferentes uns dos outros, é mais nesse sentido.